Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre urbanização e a questão urbana, beleza? Então vamos começar com urbanização, que é um processo onde a cidade passa a ter mais importância e mais influência econômica em relação ao campo, certo? E é importante a gente entender que, embora o conceito de cidade e a existência das próprias cidades seja bem antigo, certo? O processo de urbanização ocorre somente no contexto da industrialização e da evolução da sociedade capitalista, beleza? Que é quando as cidades passam a comandar efetivamente o processo de produção, certo? Fazendo com que essas áreas urbanas, as cidades, elas se tornem, mais atrativas para as pessoas do que o campo, certo? Então, para isso, a questão econômica ela tem que estar centralizada na cidade. Isso só vai acontecer, no começo da Revolução Industrial, certinho? Então, a gente pode dizer que, basicamente, a industrialização foi o principal motor que impulsionou a urbanização, tá bom? E, basicamente, esse processo de urbanização ele é fundamentado em dois fatores. Os fatores atrativos e os fatores repulsivos, certo? Então, os fatores atrativos, o que são? São aqueles que movem, que atraem a população para os centros urbanos, pois dentro dessa ideia da sociedade capitalista é a área que começa a ter as melhores condições de vida, as maiores oportunidades, pelo menos em tese, é isso? Então, o que são esses fatores atrativos? É a maior oferta de emprego, é a possibilidade de você ter uma melhor qualidade de vida, acesso a serviços, como melhor possibilidade de se formar, se educar, centros educacionais, universidades, tá bom? E também toda essa questão da cidade como o point, das grandes ocorrências, do mundo capitalista, certo? Já por outro lado, os fatores repulsivos vão ser aqueles que vão impulsionar as pessoas das regiões rurais, do campo, para as grandes cidades, para os centros urbanos. Que fatores vão ser esses? Então, são todos os fatores associados às desvantagens do campo perder, o lugar de destaque da economia. Então, se o campo não é mais o principal provedor da sociedade econômica, então, deixa de ser atrativo. Então, que fatores a gente pode citar como repulsivos na região do campo? Primeiro, os fatores associados à falta de emprego. A oferta, de mão de obra continua grande, mas não se tem mais aquela necessidade de um grande contingente de pessoas, até porque, em paralelo a isso, a gente vai ter também a mecanização do campo, tá bom? No contexto das revoluções industriais. Então, a mecanização do campo, ela vai restringir ainda mais, a entrada de pessoas não qualificadas, pessoas, de vida essencialmente camponesa, a esse novo mercado de trabalho. E, por outro lado, também a própria máquina entrando aí no trabalho rural, vai tirar algumas, muitas na verdade, ocupações dentro do processo produtivo agrícola, certo? Isso também vai fazer com que aconteça de muita gente ficar desempregada, desocupada na região rural, fazendo com que queiram ir para as cidades em busca de melhores condições de vida. Além dessa questão econômica, normalmente associada à falta de possibilidade de crescimento econômico da maior parte da população, camponesa, sem instrução, que fique bem claro, a gente vai ter também questões naturais, certo? Como seca, no exemplo aqui da nossa região, do Nordeste, do Ceará, o interior, onde é muito marcado por grandes secas ou secas periódicas, que se estendem muito, elas tendem a expulsar naturalmente essas pessoas, porque elas não vão ter condição de se manter num lugar
né, minimamente sem o recurso mínimo que seria o acesso à água, tá bom? Então, esses fatores, eles são conhecidos como fatores repulsivos, porque eles impelem, eles fazem com que as pessoas saiam do campo em busca de melhores condições. Beleza? Até aqui? Então, vamos lá, seguindo nesse raciocínio. As pessoas vão migrar em massa, né, do campo para a cidade, aí a gente tem a ocorrência de um outro fenômeno, que também está muito associado com a urbanização, que é o chamado êxodo rural, a fuga, né, de grande parte da população urbana para as regiões, grande parte da população rural para as regiões urbanas, para as grandes cidades. E esse êxodo rural associado com, né, a realidade que a gente tem nesses países, né, de industrialização tardia, como o Brasil, vai criar o nosso segundo tópico, que é a questão urbana. O que é essa questão urbana? Vamos pensar aqui. Considerando que o principal motor da urbanização foi a industrialização associada ao êxodo rural e que nesse processo as cidades acabam atraindo muito mais pessoas do que a sua capacidade de absorver e gerir essa grande quantidade de pessoas, é óbvio que vai dar ruim, né, meu povo? Assim, com o crescimento acelerado e descontrolado das grandes cidades, temos por tabela problemas como falta de moradia, violência, desemprego, fluxo cada vez maior de carros, que a estrutura urbana que não foi planejada, vai ser ineficiente e também não vai ser capaz de absorver esse fluxo, resultando na falta de mobilidade urbana e resumindo um verdadeiro caos que as grandes cidades, a maioria das grandes cidades, acabam vivendo no seu dia a dia, certo? Então, amores, isso é o que a gente chama de questão urbana, certo? Então, recapitulando aqui o que nós vimos. Primeiro, urbanização. É o processo de crescimento das cidades em relação ao campo, impulsionada pela industrialização e pelo êxodo rural. Esse processo é fundamentado em dois fatores: os fatores atrativos, que atraem pessoas para as grandes cidades, e os fatores repulsivos, que repelem, que afastam as pessoas das regiões rurais do campo. Beleza? O nosso segundo tópico, questão urbana, que está associada aos grandes desafios e problemas característicos dos grandes centros urbanos, que cresceram sem planejamento, de forma desordenada, e o que resultou em uma série de questões que precisam ser repensadas e resolvidas. Que questões são essas? Falta de moradia, moradias precárias, favelização, violência urbana, segregação espacial, acessibilidade. Todas essas questões, elas fazem parte, são desafios das grandes cidades, certo? Não só das cidades dos países subdesenvolvidos. Hoje todo o mundo, toda a região, toda a realidade urbana tem que pensar nessas questões, certo? É lógico que as questões urbanas em cidades onde o nível de desigualdade, a falta de acesso, a segregação do espaço é maior, a gente vai ter questões maiores e mais profundas a serem tratadas e discutidas, certo? Então, a gente pode dizer que a questão urbana, a questão da cidade, ela deve ser pensada por todos os moradores da cidade. E nós, como cidadãos que somos, devemos também participar desse debate, estar incluído aí dentro dessas discussões, porque afinal de contas a cidade ela deve ser para todos, beleza? Então é isso, pessoal, beijinho para vocês, qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!